Mas vamos focar agora na análise do jogo, porque o Flamengo não entrou no Nabi Abichedi. Essa é a verdade. Foi massacrado pelo Bragantino nos 90 minutos. Como eu disse, 36 finalizações do Bragantino. Você falou em finalizações, escanteios foram 16-1, acho, escanteios. 17 ou 16-1. É muita coisa, gente. Arrascaeta não foi bem, Pedro mal, Thiago Maia, então, entregou 2 gols pro Bragantino. Dos 4 gols do Bragantino, 2 foram em cima do Thiago Maia. O Wesley errou vergonhosamente num dos gols lá marcado pelo Difícil Mosqueira. achar algo positivo do Flamengo hoje. O time se arrastando em campo sem vontade, voltou em marcha lenta depois da data FIFA. Né? O Pedro, o São Paulo ele tem uma característica, e aqui Fritz é um cara que acha o São Paulo um bom treinador, bom, realmente legal, até bem acima da média. Acho que ele que gerou essa febre de treinadores estrangeiros no Brasil, quando ele fez um belíssimo trabalho no Santos, depois no Atlético Mineiro. Os caras, opa, né? Mas ele tem essa característica. Quando ele perde bem. Ele perde com gosto, né? Não é a primeira goleada que ele toma. E, de repente, ele dá uma goleada. E hoje é num local onde eles já não se dão bem normalmente, né? Em Bragança, o Flamengo não costuma se dar bem. Até nesse retrospecto do Sampaoli, acho que foi pro Ituano. Sim. Que ele levou uma goleada de 5, ele tomou uma do Ituano e uma do Botafogo de Ribeirão. É verdade. Foram duas tomou grandes. 4-0 do Palmeiras no Pacaembu. Sim, no Pacaembu. É verdade. Um dia que ele inventou de trocar os laterais, deixou o Vitor Ferraz e o Jorge no banco e improvisou lateral e tal, foi um Mas desastre. também pegou aquele Flamengo do Jorge Jesus e atropelou. Foi. E atropelou, né? Você vê, né? Os altos e baixos de Jorge Sampaoli. Ele merece ser questionado, depois do jogo de hoje. O Flamengo teve a data FIFA para trabalhar, para aperfeiçoar o elenco, descansar a rapaziada e voltar assim, Piperno. Ele fez um diagnóstico que, para mim, foi o mais correto do Flamengo até hoje, menos, claro, nesse jogo, no jogo dessa noite. Ele chegou lá e ele mexeu o time de tal forma, e recebeu críticas por isso aí no começo do trabalho, fazendo do Flamengo um time mais conservador, o que vai na contramão de quase tudo que o São Paulo fez até hoje. Ele chegou a jogar com 3 zagueiros e depois inventou aquele trio Pulgar, Thiago Maia e Gerson. E no começo eu confesso que eu também olhei assim meio desconfiado. Falei, isso aqui não vai dar certo. Mas ele identificou que o Flamengo tinha realmente um problema de superexposição no meio-campo. O meio-campo do Flamengo não ocupava mais devidamente esse espaço. Essa história de jogar com esse quarteto, o Gerson e mais um volante, acabou. E ele colocou o dedo nessa ferida quando ele em momento algum ele falou, olha, eu estou fazendo isso porque meu time não consegue marcar mais. Só que ele deixou subentendido isso. E hoje, por algum motivo, ele escala o Flamengo no velho estilo. O Gerson, um volante, os 2 meias e 2 caras na frente. E para piorar, ele inventa ainda o Léo Pereira de lateral esquerdo. Como ele levou o Felipe Luiz, eu achei que poderia ter jogado o Felipe Luiz. Ou começa com o Felipe Luiz, aliás, o Felipe Luiz, os três zagueiros, e para essa situação emergencial, na qual ele não poderia jogar com os caras que estavam em seleções, talvez fosse um Flamengo mais seguro e conservador. 36 finalizações do Bragantino e o Flamengo, durante os 90 minutos, não acertou o gol, não acertou o alvo. Então, assim, são números que comprovam essa atuação vergonhosa do Flamengo hoje, Bruno Prado. Sim, foi um atropelamento. Tô vendo aqui que na Argentina teve também Godoy Cruz 4, Boca 0 também hoje. Que coisa! O Boca também levou 4-0. No mesmo tempo que o Flamengo jogava, ele levava 4 também, né? Mas sobre o jogo foi realmente um atropelamento. Os números mostram, nem sempre os números mostram tudo que foi o jogo, né? Eles dão uma ideia, mas nesse jogo esses números mostram bem o que foi. Foi um atropelamento assim, mais de intensidade da parte física, e claro que isso inclui também a parte tática, mas o que dava a impressão era na parte de intensidade, assim, parecia assim um atropelamento mesmo. O jogador do Flamengo com a bola, ele é pressionado, o cara do Bragantino rouba, já acelera, tudo muito rápido. Eram ritmos diferentes, né? O Bragantino num ritmo muito forte e o Flamengo num ritmo muito lento. Ficou essa percepção assistindo, que havia uma diferença muito grande na velocidade de um time do outro para o outro, na intensidade, na marcação, no roubar a bola e já rapidamente iniciar uma jogada de ataque, no caso do time do Bragantino. O Flamengo não. Então, realmente, não tem o que contestar. Foi jogo para goleada mesmo. Foi jogo para
o placar mostrou mesmo o que aconteceu. Foi um jogo para 4-0 e podendo até ter saído mais 1 ou 2 gols do Bragantino. O Flamengo não jogou, do início ao fim. Mesmo em jogos, até no 7-1, não foi um domínio do primeiro ao último minuto. Sim. A Alemanha fez 4 gols em 6 minutos. Não foi... O Brasil, antes de tomar o primeiro gol, até teve as suas chances. Claro, o segundo tempo já estava decidido, o Brasil até atacou tudo. Mas nem no 7-1 foi do primeiro ao último. Hoje foi. Do primeiro ao último minuto. É muito raro acontecer. Mesmo em goleadas, quem toma goleada tem alguns momentos no jogo, sei lá, uns 10, 15 minutos que seja, ali para... nesses 10, 15 minutos o time conseguiu jogar um pouquinho. Hoje não, hoje foi do início ao fim. Jogar mal acontece, é do jogo, existem oscilações no meio do futebol e o Flamengo, assim, a gente pode puxar aqui a lista, mas teve várias apresentações aquém daquilo que se esperava. Mas hoje ultrapassa o aceitável. 4-0, time sem disposição em campo, as falhas do Thiago Maia, o Wesley, que citou o Fábio Pipero, também não entendi o que aconteceu com o Wesley naquele lance de um dos gols do Bragantino. Hoje ultrapassou completamente a barreira do aceitável, Flávio Prado. Verdade. Então, é aquela história que eu falo das oscilações. Elas são raras, mas elas acontecem de tempos em tempos nos trabalhos do Sampaoli. É assim, é um tema fechado, né? Nós estamos falando deste jogo especificamente, mas eu entendo que o trabalho do Sampaoli é um trabalho que tem toda a tendência a evoluir. Ele estava sem perder 10 jogos, hoje foi tudo por água abaixo, foi um desastre, mas acho que não tem que ser considerado como acabou, está tudo destruído, nada funcionou. Foi um dia muito ruim, foi um dia que a coisa não rolou, que a coisa não fluiu, e dia previsível no processo Sampaoli. Quando ele perde bem perdido mesmo. Hoje foi esse dia. Mas acho assim que o Flamengo precisa manter tranquilidade e seguir a vida, segue em frente. Está perto dos primeiros ali, tá bem colocado, tá tudo certinho. Dá para dar uma arrancada ainda rumo ao título, sei lá, né, uma colocação legal. E Botafogo é que, né? Maravilha, hein, cara? Abriu 5 pontos. O Botafogo, 5 pontinhos, 5 na frente de todo mundo. 11 jogos igual 9. É o grande português do futebol brasileiro hoje. O grande técnico português do futebol brasileiro hoje chama-se Luiz Castro. Esse tá fazendo muito. Acho que não tá cabendo mais aquela história de cavalo paraguaio pro Botafogo. Eu também acho que não. Esse cavalo paraguaio tá andando muito, hein? Tá cada vez aumentando mais, tá cada vez... Sim. Eu acho que ainda falta muita coisa, estamos na 11ª rodada, é muito tempo e tal. Mas até agora o melhor técnico do Campeonato Brasileiro chama-se Luiz Castro, fazendo menos com mais. Isso é indiscutível. Ô Fausto, o torcedor do Flamengo que nos acompanha fica com aquela coisa, né? Até quando? Porque, é claro, o Flamengo conquistou a Libertadores na última temporada, a Copa do Brasil, mas desde o início do ano, e a gente já está em julho, o Flamengo, ele não disputa a final do Mundial de Clubes, tinha essa expectativa, não aconteceu. O Flamengo perde o Campeonato Carioca para o Fluminense. O Flamengo agora toma essa cacetada do Bragantino no Campeonato Brasileiro, 4-0, ninguém esperava. O Flamengo que também perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras. Enfim, é uma coleção de vexames na temporada 2023 do Flamengo. Vamos voltar um pouco no tempo e lembrar que o Dorival Júnior não foi demitido, não teve o seu contrato renovado. Porque, pelo menos o que a gente sabia, o Flamengo não estava rendendo o que os dirigentes esperavam, né? Mesmo tendo conquistado títulos, não estava apresentando um bom futebol. E a coisa só piorou. A gente viu o Flamengo de mal a pior no início da temporada. Eu não vejo o Flamengo. É óbvio que pelo Flamengo contar com jogadores, individualmente falando, jogadores diferenciados, é óbvio que o Flamengo vai brigar por título, né? Por um outro título o Flamengo vai brigar. Só que é uma temporada muito abaixo do que o Flamengo pode entregar para o seu torcedor. É uma temporada que, pelo menos até o momento, que decepciona o seu torcedor. Não adianta o torcedor falar que tá tranquilo nessa temporada. Não tá. O Flamengo vai passar por um processo de renovação, precisa passar por esse processo de renovação, né? E não tá apresentando um grande futebol desde o início. Esses 10 jogos que a gente tá falando aqui de invencibilidade, o Bruno tem razão. Olha, se a gente colocar 2, 3 grandes jogos do Flamengo ali, é muito.
Foram bons jogos. O Flamengo não fez nada demais. O Flamengo não surpreendeu. E o Flamengo tem condições para surpreender, tem condições para jogar muito mais bola, tem condições para apresentar um melhor futebol, tem condições para ter uma sequência de jogos melhores, né? E não está conseguindo. Então, realmente, eu voltei no tempo porque o que eu sei da saída do Dorival foi pelo motivo do time não encantar. O time conquistou títulos, mas não encantou. O que a gente tá vendo diferente? O Flamengo tá ganhando, mas não tá encantando. E hoje tomou uma cacetada. Eu acho que vai continuar brigando por título, mas é porque numa reta decisiva de uma Libertadores, de uma Copa do Brasil, enfim, é um Flamengo forte, é um Flamengo que individualmente falando tem belíssimos jogadores, mas que a coisa tá feia pro Mengão, tá. E o torcedor do Flamengo não aguenta mais, Flávio. Como eu disse aqui, trazendo todo o retrospecto desse ano de 2023, é claro, ainda é o atual campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, mas desde o início do ano o torcedor criou muita expectativa com o Mundial de Clubes, com o início da temporada. O Flamengo tinha 4 taças, né, para disputar no começo do ano. Chegou o Vitor Pereira, toda aquela empolgação. O trabalho do Vitor Pereira acabou. O Flamengo não chegou, por exemplo, numa final do Mundial de Clubes, perdeu Supercopa para o Palmeiras, perdeu Carioca para o Fluminense e ficou aquela coisa. O torcedor do Flamengo não aguenta mais tanto vexame nessa temporada, né? Quase em julho e o Flamengo ainda não encheu o torcedor, né, de expectativa ou de esperança aí, Flávio. Muito erro administrativo. O Flamengo, ao mesmo tempo que ele tem uma administração, economicamente falando, até onde a gente sabe, correta, no futebol a coisa não pega. Ele comete erro atrás de erro. Essas demissões constantes, o Pilhado, o Mauro César, o Viga, todos eles falam, né? O Flamengo demite um técnico a cada 6 meses, não há trabalho que tenha continuidade. E aí fica impossível, aí não tem como você fazer. Não dá. O trabalho de São Paulo está só começando. Seria, eu acho, uma bobagem questionar o trabalho que vinha bem, apesar dessa derrota de hoje. Claro que foi uma parada pesada, mas tem que levar, tem que ir em frente. O Jorge Jesus também tomou algumas pauladas antes do time engrenar. Tem tudo para engrenar. Vai ser o suficiente para ser campeão? Não sei. Campeão brasileiro, estou falando, né? Mas tem que seguir, tem que tentar fazer, não cometer o mesmo erro que vinha cometendo, né? Quebrar trabalhos, reiniciar, começar do zero. Cada vez que você troca de treinador, você troca toda a estrutura, você começa do zero. Começar do zero é uma grande bobagem. O Everton Ribeiro, já que a gente está falando do jogo, eu chamo a atenção para essa fala do Everton Ribeiro ainda no intervalo. Em entrevista ao canal Premier, ele disse o seguinte, abre aspas, a gente não está jogando, está cada um tentando resolver sozinho, porque um não ajuda o outro, não está aparecendo. Temos que ter mais opções para a gente jogar, fecha aspas, foi a declaração do Everton Ribeiro ainda no intervalo do jogo com o placar de 1-0. Agora o Davi Luiz, terminado o jogo, 4-0 Bragantino, falou o seguinte, abre aspas, foi o nosso pior jogo. Eles foram melhores que a gente desde o início e mereceram essa vitória com esse placar. Não jogamos, nos defendemos sempre com 1 minuto em atraso. Eles tiveram o controle do jogo, do início ao fim. Temos que pegar esse jogo, avaliar e melhorar, fecha aspas, o Davi Luiz. Agora, sim, é muito fácil, né, Piperno, a gente acreditar essa vitória só ao Bragantino e também não colocar os erros, né, do Flamengo, que foram vários erros do Flamengo, Piperno. Então, o que eu disse lá na transmissão, acho que o Bragantino jogou em ritmo de final de campeonato, o Flamengo de casados e solteiros, né? Foi uma coisa totalmente distinta, jogaram esportes diferentes hoje. E eu acho também que é um tropeço que não vai se repetir. Então o Flamengo tinha melhorado até essa parada aí de data FIFA. Essa parada de data FIFA só ajudou o Botafogo, né? Porque Palmeiras e Flamengo quebraram a cara, os dois com muitos convocados aí para seleções. Quem não tinha tantos convocados assim acabou estando melhor, à exceção do próprio Bragantino. O Bragantino tinha lá 3 jogadores que voltaram, um só jogou, nenhum jogou, então também teve esses desfalques. Agora, é uma data FIFA que realmente só atrapalha. Agora, eu hoje, no outro centro de curso, também trabalhei no jogo do Grêmio. O Grêmio perdeu lá, ganhou de virado, o América venceu o jogo, teve um jogador expulso e tal, e o Grêmio, depois disso, dominou e virou. E aí tem uma coisa na classificação de hoje que chama a atenção. O Palmeiras e o Flamengo
pegaram o Grêmio em casa. Ainda não houve o jogo de volta em Porto Alegre. Então, se a gente tirar esse confronto direto da conta, o Grêmio do Renato, nos outros 10 jogos, nos outros 9 jogos no caso, ele pontuou mais do que Palmeiras e Flamengo. Palmeiras faz hoje, em relação ao Grêmio, 22-20. Tem 2 pontos de vantagem. Ganhou o jogo de São Paulo. Tirando esses 3 pontos, o Grêmio teria 20-19. O Flamengo, mesmo tendo vencido o Grêmio lá no Rio, ainda está atrás. O que mostra também que esse campeonato vai ser muito mais complicado do que, a van filosofia boleira imagina. Mas o Botafogo tá abrindo, hein? Não. Então, Flávio, tá meio que... Botafogo, o Grêmio, esses times são bons. Eu começo a lembrar muito do time do Carille. Do Carille 2017. Você vai indo, aí de repente, o Botafogo vai virar o fio. O Corinthians naquele ano virou o fio. Mas ele ganhou tanta vantagem que já não dá mais para alcançar. Lembra? O Bruno lembra bem da história, não é isso? E ele abriu uma vantagem tão grande, tão grande que não deu mais tempo de chegar. Gente, são 5 pontos com relação ao Palmeiras em 11 rodadas. E o Botafogo não tem Libertadores e Copa do Brasil. Isso. Em relação ao Flamengo, são 8 pontos. E ao Atlético Mineiro também, que são teoricamente os favoritos. Só mais um detalhe, Palmeiras e Botafogo se enfrentam no próximo final de semana. Se o Botafogo conseguir qualquer coisa aqui, mesmo que ele perca, ele vai continuar na liderança. O próprio Grêmio está 7 do Botafogo. Botafogo conseguir qualquer coisa aqui, Fausto, um empatezinho, que se ganhar, se ele ganhar, ele vai abrir 8 do Palmeiras. Gente do céu, aí começa, sabe, não podemos esquecer o caso do Carille. Claro. Não dá. E a história que a gente falou ontem aqui no Canelada, do Textor, abrir a possibilidade de meter uns 2, 3 reforços no meio do ano. Ele se empolga, traz aí uns 2, 3 caras, o próprio Jefinho, ele pode trazer de novo, sei lá, sabe, dar uma reforçada no time, meter mais 2, 3 jogadores de bom nível nesse time, começa a ficar, sabe, opa, peraí, né? Porque a verdade é que nem o Palmeiras e nem o Flamengo estão jogando um grande futebol. E nem o Atlético. O Atlético até trocou o treinador agora. Então os papões, né, os grandões, aqueles mais fortes, não estão jogando aquilo que deles se esperava. O Palmeiras vai ter obrigação de ganhar o Botafogo no final de semana. Agora é quase para se manter vivo no campeonato. Sim. Com essa situação da tabela que vocês passaram agora, hoje, esse atropelo, essa cacetada que o Flamengo levou, dá para dizer que o Flamengo perde força na busca pelo título do Campeonato Brasileiro? Ele não pode demorar muito. Assim, se tá 8, aí, sei lá, aí abre 11, abre 13, aí fica complicado, né? Não pode demorar. O Flamengo, ele tem que reagir rápido. O campeonato de pontos corridos foi o que aconteceu com o Flamengo ano passado. Ele foi ficando para trás e quando o time melhorou, já não dava mais para pegar o Palmeiras, que liderava o campeonato, né? E o Palmeiras praticamente não perdia. O Palmeiras perdeu 3 jogos no campeonato, sendo que o terceiro ele perdeu já na última rodada campeão, né? Então, enquanto ele estava disputando o mesmo título, ele perdeu 2 jogos. Um na primeira rodada, né? Então, tirando a primeira e a última rodada, ele perdeu um jogo, né? Uma coisa... muito difícil, né? O Palmeiras pontuou em quase todos. Então não pode demorar, não pode deixar abrir muito, né? O Flamengo, acho que até o jogo de hoje ele tem ainda uma distância que dá para ele buscar. Se o Palmeiras ganha do Botafogo, que é um confronto direto aqui, que é normal, o Flamengo ganha, ele volta os 5 pontos. Ele tá vivo, mas pega o Santos, não pode, pega o Santos que tá muito mal, o Santos lá na Vila Belmiro. E estádio fechado. Estádio fechado. Então ele, claro que ele ainda tá na briga, mas não pode, se daqui a, sei lá, 5 rodadas tiver a 10 pontos, aí já começa a ficar um negócio muito difícil. E o outro vai ganhando moral, né? O Botafogo, ele tá num lucro tão grande que ele vai ganhando moral. Ele vai, sabe aquela de, tô muito acima do que eu posso. E vai ficando... eu falava muito com o Carille naquele time do Corinthians. Porque ele falava assim, caramba, cara... E nem ele acreditava. Tá rolando uma coisa inacreditável. A gente ganha. Lembra, 1x0 gol do João, 1x0 gol do João. E aí, de repente, como falava antigamente, acabou fundo, né? Acabou fundo. É verdade. Quando chega agora tem 1x0 gol do Tiquinho. 1x0 gol do Tiquinho. Hoje não jogou nada, foi pressionado pelo Cuiabá. O Lucas Perry pegou tudo e ganhou de 1x0 com gol de pênalti. Pois é. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixa o seu like. Fábio Piperno, Fausto Favara. O Flamengo perde força na busca pelo título do Campeonato Brasileiro depois de uma derrota como essa. E dada essa situação que vocês passaram aí da tabela do Campeonato Brasileiro, Piperno?
Não, perder força ainda é muito cedo, até porque o Flamengo tem um belíssimo elenco. Agora, realmente, a gente tem que considerar algumas coisas. Por exemplo, o Flamengo vai ter só mais um confronto direto contra o Botafogo, porque eles já jogaram uma vez, o Palmeiras vai ter 2. Então, em tese, o Palmeiras tem 2 chances aí para encurtar essa distância. Outra coisa, o Flamengo está em 3 frentes. O Botafogo, ele não joga Libertadores e já foi eliminado de Copa do Brasil. Então, é claro que ele vai ter mais tempo para trabalhar. E, vejam, tem time que quando ele tem muitos dias aí para folgar, trabalhar, ele se enrola todo. O Botafogo foi eliminado do quadrangular final do Campeonato Carioca, ficou jogando a Copa Rio, e foi lá que o Botafogo começou, de fato, a acertar esse time. Por quê? Porque os jogos muito fáceis e tal. Então ele treinou bem, treinou sério, e lá o Castro começou a achar o time que está jogando hoje. Chegaram, claro, lá alguns reforços, mas lá ele trabalhou bem. Então, eu estou imaginando que o Botafogo, com mais intervalo do que os outros, ele tem também uma tendência a aproveitar bem esse tempo. Então, quem está atrás vai ter que reagir. E veja, quem está atrás está ficando achatado no outro bolo. Palmeiras pertinho do Grêmio, pertinho do Flamengo, pertinho do Atlético. Então, essa turma que precisa acordar. Estamos retornando para a Rádio Jovem Pan em todas as plataformas com Canelada. Na noite desta quinta-feira você vem com a gente, deixando seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Estamos voltando para a Rádio Jovem Pan. Agora sim, todas as plataformas com Canelada, depois dessa vitória do Bragantino 4-0 para cima do Flamengo. Fausto, Flamengo na tabela de classificação vê o líder Botafogo disparar. Hoje, antes da bola rolar, tinha aí essa perspectiva, né? Tinha a oportunidade de encostar no Palmeiras, não conseguiu depois dessa atuação desastrosa, horripilante do Flamengo em Bragança Paulista. E depois de uma cacetada como essa, você acha que o Flamengo perde força na briga pelo Campeonato Brasileiro, Fausto Favara? Você sabe que eu tô dando uma olhada na tabela aqui, essa rodada ela favorece, né, entre aspas, o Grêmio. Porque o Grêmio vai encarar o Coritiba. Isso. E de repente se dá um empate. Porto Alegre. Em Porto Alegre, que se dá um empate entre Palmeiras e o Palmeiras vai jogar com Botafogo. Se dá empate Palmeiras e Botafogo. E vai que o Santos, né, sem torcida, tem uma atuação melhor, empata com o Flamengo, o Grêmio se dá bem, porque pra mim o Grêmio é o grande favorito dessa rodada aqui contra o Coritiba. Eu acho que é muito cedo ainda, Pedro. Eu acho que o Flamengo tem condições, né, de apresentar um melhor futebol, de dar a volta por cima. É muito cedo ainda. Para um Campeonato Brasileiro é muito cedo. 11 rodadas, né? Tem muito tempo pela frente ainda pro Flamengo mostrar algo diferente no Brasileirão. Agora, tem razão, o Botafogo tem uma competição única. O Flamengo não tem essa competição única. O Flamengo já vem de desgaste, desgaste físico, desgaste emocional, né? Porque pesa, óbvio que o desgaste emocional também pesa. O Flamengo veio de cacetadas no início da temporada, que para você se reerguer, né? E essa questão de erro também de gestão, porque existiu esse erro. O Flamengo foi trocando de treinadores. O Flamengo, no meio do caminho onde tudo poderia dar certo, o Flamengo acabou se complicando sozinho. Mas eu acho que é muito cedo, Pedro. Eu, sinceramente, não apontaria hoje o Flamengo como grande favorito, mas acho que o Flamengo tem condições de até o final brigando cabeça a cabeça com os demais times que estão na ponta.